Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E hoje está comigo, como é que eu vou dizer, o presidente da Sociedade Espírita mais antiga de Santa Maria e a segunda mais antiga do Rio Grande do Sul. Eu estou me referindo a Gustavo Fernandes. Gustavo, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E o Gustavo, ele é presidente da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade de Água Boa. E o Gustavo está aqui hoje para a gente falar sobre, mais exatamente, caridade, um dos pilares básicos da doutrina espírita. Gustavo, agora oficialmente, seja bem-vindo ao programa Palavra Espírita. Muito obrigado, Jader. É uma alegria muito grande estar aqui já pela segunda vez, no programa, podendo conversar com o público que assiste também, podendo trazer um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, daquilo que a gente estuda, para quem está em casa nos assistindo, agora em rede municipal, do outro lado do Brasil, em vários lugares, Exatamente. Acompanhando o programa. O Gustavo, para quem não sabe, ele esteve aqui no programa já no tempo que a gente gravava o programa lá no centro da cidade, Gustavo? Gustavo, como eu disse antes, nós vamos falar sobre um dos pilares básicos que é a caridade. E a doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. Mesma coisa, é bem assim mesmo? É mais ou menos por aí. Se a gente for analisar, a doutrina espírita é uma doutrina sobretudo cristã. A gente traz sempre as máximas do cristianismo, mas com foco de luz maior em cima daquilo que Jesus nos transmitia. E a máxima fora da caridade não há salvação, que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem nos trazer justamente isso, essa ênfase que o Cristo deu em cima de todos os seus ensinamentos, sobre a caridade. Todas as passagens de Jesus se baseavam em cima de dois pilares, basicamente, caridade e humildade. Então o Espiritismo vem reforçar essa máxima de Cristo, que pouco adianta uma fé grandiosa, virtudes muito grandiosas no ser, e se a gente não for caridoso, não nos ajuda muito na nossa caminhada espiritual. Então o Espiritismo vem reforçar essa ideia. Agora, me explica uma coisa, principalmente para aquelas pessoas que não têm familiaridade com o Espiritismo, por exemplo. E aquelas pessoas que têm correntes religiosas, melhor dizendo, que dizem que fora da fé não há salvação. O que salva é a fé. E aí eu te pergunto, e quem não tem essa fé que nós apregoamos, mas é uma pessoa caridosa, digamos assim, é um ateu ou uma ateia, essa pessoa não tem jeito, essa está condenada a não ser salvada. Pois é interessante essa ideia, porque a gente vem já de muito tempo com a ideia da salvação, de fazer algo para ser salvo, e o Espiritismo, em momento algum, ele coloca a condição de ser espírita para ser salvo, ou de ser espírita, para ter alguma coisa.
De modo que se a gente for analisar na literatura espírita, nos relatos que a gente tem da espiritualidade, há sim inúmeros companheiros que estão em situação espiritual muito positiva, e não só se a gente for falar no aspecto da vida futura, mas no aspecto da vida presente também. O que interessa realmente nessa caminhada espiritual que todos nós percorremos, não é? É a atitude da pessoa, é o comportamento. Não necessariamente que ele tenha uma fé em alguma coisa, mas tendo uma conduta positiva, né? Como a gente falou no comecinho, que fora da caridade não há salvação. A pessoa tendo uma alma caridosa, sendo benevolente com os outros, né? Perdoando, sendo indulgente com o erro do próximo, com certeza ela vai ter a felicidade não só na vida futura, como nessa vida também. Vai colher os frutos do seu comportamento aqui mesmo. E não necessariamente seguindo religião, seguindo Cristo, ou a gente vê outras denominações religiosas também, e que há grandes homens, né, nessas denominações religiosas. Está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Quem quiser pode consultar. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho e a verdade. Só chegará ao Pai através de mim. É mais ou menos isso aí. Eu não tenho certeza absoluta, mas em síntese essas palavras. Mas e aí eu te pergunto: e quem não conhece Jesus? Já que ele é o caminho, a verdade e a vida, e só se salvará através dele. Mas quem não conhece Jesus? Por exemplo, Oriente Médio. Como é que fica essa pessoa quando morre? Exatamente, é um ponto, né, que a gente reflete muito. Quando a gente analisa essa passagem de Jesus, é importante a gente contextualizar a época de Jesus, né? Era uma época em que havia muitas crenças, havia um politeísmo, havia divergências. Então era preciso que Jesus afirmasse ele como caminho, como verdade e como vida. E a gente analisando 2000 anos depois, Jesus é um caminho seguro. Jesus é o nosso modelo e guia para a evolução espiritual. É o roteiro mais perfeito que a humanidade tem de seguir uma caminhada, né, como se diz, uma caminhada correta do ponto de vista espiritual. Mas no Oriente Médio existem religiões e doutrinas, inclusive algumas reencarnacionistas, que são as mais antigas do mundo. A gente tem o shintoísmo, tem o taoísmo, o próprio hinduísmo, não é? E a gente analisar o comportamento moral dessas criaturas é um ponto positivo, sim, para a evolução espiritual delas. E a gente não pode esquecer também da questão que nós não temos somente essa vida, né? Quando a gente fala a questão de salvação, a gente não analisa só do ponto de vista de uma única existência, analisa do ponto de vista que nós somos seres multisseculares, nós somos almas eternas. Então, se o companheiro, se a criatura não teve a oportunidade de conhecer Jesus nessa existência, talvez ela tenha uma próxima oportunidade, quem sabe, não é? Mas aí é levado em conta o comportamento moral dessa criatura, o que ela fez de positivo na existência dela, mesmo sem ter Jesus como roteiro. Gustavo, beneficência e caridade são duas coisas sinônimas, duas palavras sinônimas, ou uma coisa é uma coisa, como diz o filósofo caipira, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando a gente fala de beneficência e caridade, né, tem uma passagem do Evangelho que diz que Jesus fala, né, quando vestir de uns desses pequenininhos, pensai que é a mim que o fazeis, né? A beneficência, ela é uma parte da caridade, uma parte da caridade material, digamos assim. O Espiritismo vem, como a gente falou lá no começo, lançar um feixe de luz sobre o tema caridade, trazendo não só a caridade material, que aí entra um pouco da beneficência, que é os donativos, que é a ajuda com alimentação, com roupa que a gente faz, e o Espiritismo vem trazer essa reflexão
de que a caridade ela é muito mais ampla. Ela pode ser feita de outras maneiras que não necessariamente com a beneficência, mas são conceitos diferentes, não é a mesma coisa. Tá, e tu me falaste sobre caridade moral. Qual é a caridade moral? Pois é, e aí a gente fala da caridade moral, né? Existe um trecho no Evangelho que é muito precioso, que diz que caridade moral consiste em suportar-nos uns aos outros. E aí, olha o ensinamento do Evangelho, suportar, né? Ou seja, não é nem amar, é suportar. Então já está mais próximo assim da nossa realidade de humanos ainda em caminhada evolutiva que estamos, não é? Ainda na caminhada rumo à perfeição. Caridade moral, então, como está lá no Evangelho, consiste em suportar-nos uns aos outros, não revidar ofensas, fazer preces pelos necessitados, ouvir o companheiro que está em desatino, né, que está passando por uma dificuldade. Hoje em dia a gente tem muito hábito de falar muito e escutar pouco. E o hábito de ouvir um companheiro que está passando por uma dificuldade é também uma parte da caridade moral, não é? Diferente da caridade material, que aí entra a parte dos donativos, da ajuda, da assistência com alimentação, com vestiário, com aquilo que a gente tem sobrando na nossa casa, que com certeza falta em algum lar. Perfeito. Gustavo, a produção me disse que o nosso primeiro bloco se extinguiu. Sinônimo de terminou. Então, com essas palavras eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods & Cook Casa Criativa. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda e Goods & Cook Casa Criativa. Eu estou batendo um papo hoje aqui com o Gustavo Fernandes, da presidente da Casa Espírita mais antiga de Santa Maria, que eu anotei aqui, Casa Espírita Paz, Amor e Caridade de Água Boa, fundada em 25 de dezembro de 1903, faz algum tempo já, né? 118 anos. 118 anos. E essa Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade é a segunda mais antiga do Rio Grande do Sul, né? E no intervalo, a gente batendo um papo aqui, o Gustavo falou numa frase que o Divaldo disse, que eu gostaria de iniciar esse segundo bloco, com essa frase. Qual é a frase, Gustavo? Em uma dada oportunidade, né, numa das suas brilhantes e iluminadas considerações, o Divaldo discutindo sobre caridade, que nem a gente está aqui agora, e o Divaldo solta uma pérola e ele diz o seguinte, que se o egoísta soubesse como é bom ser caridoso, como é bom fazer o bem, ele faria o bem só por egoísmo, porque todo bem que ele faz, em algum momento da vida, ele vai receber de volta. Sensacional, né? Aliás, o Divaldo tem umas saídas assim que impressiona, né? Incríveis. Gustavo, piedade.
que tu pode falar a respeito de piedade? É sinônimo? Aí entra de novo. É sinônimo de caridade? É sinônimo de caridade. Existe uma... Quando a gente fala em piedade, né, existe um macetezinho dentro do Espiritismo para a gente nunca esquecer disso, que é o BIP 886. O que é o BIP 886? BIP 886. O que significa o BIP? É um sinal de alerta, né? BIP, sinal de alerta, 886. É a pergunta de número 886 lá do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Como que Jesus entendia a caridade no seu verdadeiro sentido? Né? E aí, então, eis a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então aí vem o BIP, benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, né? Um sinalzinho de alerta para as nossas vidas, agora que está terminando o ano, o BIP 886, que é o número da questão para ficar fácil da gente consultar, né? Então, benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, ou seja, a piedade, né? Num sentido mais amplo. E tem uma outra frase que a gente diz assim, ó, aliás, eu acho que foi o próprio Jesus que disse, não sei, não tenho certeza disso, dai com a mão direita sem que a esquerda saiba, alguma coisa assim. Exatamente. Por que isso? Porque se eu dou alguma coisa, não faz bem para quem dar, mostrar-se que deu? E aí entra o que a gente falou no começo, né? Essa brincadeirinha do Divaldo, claro que ela é uma brincadeirinha dele, mas ela nos acende também um ponto de alerta. Por quê? Porque é isso que você acaba de me perguntar agora, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que vai dar a vossa mão direita. Ou seja, o bem, a única coisa que o fato de fazer o bem, a caridade, deve nos proporcionar, a única recompensa que a gente deve esperar é a própria alegria de servir o companheiro, né? É a própria felicidade em poder ser útil para alguém. Essa é a única recompensa que a gente deve esperar ao fazer o bem. E não fazer o bem esperando alguma coisa, ou naquela velha negociata que a gente faz ao longo dos anos, não é? Que a humanidade vem fazendo, vamos fazer alguma coisa porque, né, Deus está vendo. Agora é final de ano, a gente precisa fazer alguma ação de caridade. Isso deve ser sempre nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e não em datas específicas ou esperando alguma recompensa em troca. Fé e caridade, existe alguma relação entre as duas? Porque fé é uma coisa, é acreditar, e caridade é, digamos, a mais comum que a gente conhece, o verbo mais comum para definir o que é caridade é dar. Agora, fé e dar, fé e caridade, tem alguma relação aí? Existe uma profunda relação, inclusive. A gente não vê, e a gente pode falar, a gente está falando num programa espírita, mas a gente pode falar amplamente, de uma maneira abrangente a todas as religiões. É preciso, e cada vez mais a humanidade sente isso, que é preciso associar, né, o discurso à prática, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente faz. E o Espiritismo nos traz isso, né? A nossa ação, o nosso movimento por fazer algo. Então a fé é a nossa crença, é aquilo que a gente estuda, é aquilo que a gente acredita. Nós, acreditamos na doutrina espírita, uma doutrina cristã baseada nos pilares da doutrina de Jesus, daquilo que Jesus nos deixou. E a gente acredita nisso, essa é a nossa fé. E o que a gente faz com a nossa fé, né? A gente transforma a nossa fé em algo útil para a humanidade, a gente transforma isso em ação positiva para quem precisa, aí entra a caridade. Aí a gente encontra nas casas espíritas, na comunidade em geral, em clubes de serviço, oportunidades de servir, oportunidades de ser útil, né? Então aí está a ligação entre a fé e a caridade. Só a fé não basta. Se a gente chegar, por exemplo, no fim da nossa existência, morremos hoje ou desencarnamos hoje, né? Fechamos os nossos olhos e a gente teve muita fé a vida inteira, mas aquela nossa fé não nos levou para lugar nenhum. Nós não nos tornamos pessoas melhores,
nós não ajudamos o nosso próximo, nós fomos egoístas, nós fomos orgulhosos, e aí? O que adiantou a nossa fé? Será que a fé nos salvou? Será que a nossa fé nos ajudou? Ou ela nos manteve sempre com conhecimento, mas no marasmo, sem ação? Gustavo, tu falaste aí sobre espiritismo, né? O espiritismo salva? Eis a questão, né? O espiritismo, foi muito boa a colocação que você fez, porque o espiritismo, geralmente as pessoas buscam a religião para se melhorar, para ser salvas. O espiritismo, as pessoas querem um plus a mais, né? Além de buscar o espiritismo para salvação, para cura de alguma doença, de alguma enfermidade, as pessoas ainda querem um plus, que é uma cartinha psicografada, né? A gente brinca muito com isso. Mas o espiritismo só ele não salva. Nem Jesus sozinho salva. Jesus nos mostra o caminho e o espiritismo nos diz como deve ser essa caminhada. Mas é preciso que a gente caminhe. É preciso que a gente dê os primeiros passos e inicie a nossa caminhada. Porque só com o conhecimento, só com a doutrina cristã, a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa caminhar. A gente não pode depositar a nossa esperança da salvação, digamos assim, ou de um progresso espiritual somente na crença espírita, né? A gente precisa caminhar, dar os primeiros passos e iniciar a nossa trajetória de melhoria espiritual. Vamos voltar para a caridade. E como é que fica o caso daquele, digamos assim, daquela pessoa sovina, certo? Aquele mão fechada, mão de vaca, como se diz. Quando ele desencarna, quando ele morre, como é que ele vai chegar lá? Tem alguma passagem, alguma literatura espírita que diga alguma coisa a respeito disso? Existe um sofrimento muito grande, registrado em diversas obras espíritas. Se a gente for analisar no Livro dos Espíritos, tem algumas passagens, no Evangelho também, no próprio Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, tem diversas passagens. Mas em resumo, Jader, a pessoa sovina, a pessoa egoísta, o sofrimento dela, ou seja, as consequências, vamos lembrar das leis morais, da lei de causa e efeito, né? Os efeitos da vida sovina, da vida mesquinha, né? Da vida egoísta, digamos assim, num ápice, eles já começam a dar sinais na própria existência da pessoa mesmo, não é? A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ela já começa aqui mesmo, né? O sofrimento, uma vida solitária, uma vida sozinha, uma vida sem alegrias para compartilhar, sem pessoas para compartilhar, já começa aqui mesmo. E na espiritualidade esse sofrimento se agrava. Mesmo que a gente tenha pouco, o pouco que a gente tem, nós dividindo, se torna muito nas mãos de outras pessoas. A gente pode levar isso, por exemplo, mas o sovina é aquela pessoa que tem muitas riquezas, que tem uma posição de vida confortável. Não necessariamente. Sim. Às vezes, a gente que tem poucos recursos, né, fica numa cúpula de egoísmo muito grande, sem olhar o sofrimento do próximo. Muitas vezes, do próximo que está bem próximo de nós, debaixo do mesmo teto que nós, muitas vezes, né? O vizinho do lado, enfim. E aí o sofrimento com certeza espiritual é grande e nessa vida também. Mas Gustavo, fazendo um gancho disso que tu acabou de dizer, nós não somos alertados lá antes de vir para cá, ou seja, antes de nascer aqui nesse mundo material, de que alguém não nos disse lá, olha, Jader, tu vai, cara, mas cuida bem não para dar os teus bens, mas para doar alguma coisa, porque fora da caridade não há salvação. Nunca ninguém me disse isso lá para eu chegar aqui prevenido, ou como é que eu vou te perguntar? Ou alguém me disse e eu tapei os ouvidos. Existe a questão do véu do esquecimento, né? Quando todos nós reencarnamos, a gente tem um esquecimento das nossas memórias passadas, não é? Isso por uma medida de segurança, digamos assim,
da espiritualidade e da divindade. Por quê? Porque se nós nos lembrássemos da nossa vida espiritual ou do nosso passado espiritual, as coisas seriam um pouco difíceis da gente lidar. Mas a gente tem sinais nas nossas vidas do caminho a seguir, não é? Todos nós, em inúmeros momentos das nossas vidas, a gente tem alguns sinais, alguns puxões de orelha, assim, quando a gente muitas vezes está querendo voar alto demais, não é? A gente tem alguns sinais de que a gente precisa atentar para outras coisas da vida, não é? Abrir os nossos horizontes. Todos nós recebemos esses toques muito sutis da espiritualidade na nossa existência e é preciso a gente estar atento. A gente voltando à questão da solidão, existe uma máxima que o próprio Divaldo nos traz, que é: seja solidário para não ser solitário. O exemplo de vida do Divaldo Franco é um exemplo que cabe a todos nós. Ele não casou, não teve filhos biológicos, mas tem centenas de filhos adotivos. E hoje é responsável por uma obra social gigantesca, que é a Mansão do Caminho. Que é uma mini-cidade, né? É uma mini-cidade. Exatamente. E interessante a caridade do Divaldo, no filme dele, há pouco, nas telas aí, mostra que o Divaldo, nas comunidades carentes da Bahia, ele sempre teve a premissa básica de ajudar sem olhar a quem. Então, nas comunidades mais carentes é muito forte a presença de inúmeras igrejas evangélicas, todos eles sempre foram ajudados sem distinção de crença, ou seja, ninguém batia na porta e perguntava: és espírita? Vai ser ajudado, não é? Vai ficar ali. Muito pelo contrário, não é? Sempre foi levado em conta. Eu já vi uma palestra dele que ele conta isso. Evangélicos têm muitos filhos de evangélicos, sim, né? Tá. Gustavo, nosso tempo terminou, mas antes de encerrar definitivamente, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 é toda tua. Nós passamos, durante esses últimos 2 anos, por momentos muito difíceis enquanto humanidade. Nós nos deparamos em situações que nos pegaram de surpresa e nos mostraram que muitas vezes não é a nossa conta no banco, não é o nosso saldo, não são as nossas posses que irão nos transportar para um lugar melhor. Nessa época de Covid que nós vivemos, nós nos deparamos com isso, que dinheiro, monetização não compra saúde. E isso foi um chamamento para a humanidade. Todas as religiões tratam isso de uma forma muito singular e que a gente possa iniciar esse novo ciclo, esse novo ano, refletindo muito sobre tudo o que nos aconteceu nesses últimos 2 anos. Essa é a proposta do Cristo, uma proposta de reflexão, de entendimento e, acima de tudo, de ação. Que a caridade possa ser presente nas nossas vidas, que possamos vivenciar a doutrina de Jesus, não só ter fé, mas acima de tudo vivenciar. O meu muito obrigado a todos, então, muito obrigado ao Jader, e que esse ano seja iluminado para todos nós. E se Deus quiser, e vai ser. Será. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, nessa tarde quente, deve estar uns 36 graus aí fora, né? Aqui está uns 22 graus, né? E com essas palavras, eu agradecendo mais uma vez ao Gustavo, estou também agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.